Número 10, Júlio, por favor. Glória a Deus. Amém, queridos? Amados, fiquemos de pé, vamos fazer a leitura oficial do nosso culto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nos Salmos de número 51. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, amém? Salmo de número 51. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu espero. Aquele irmão que não trouxe Bíblia, você vai ter ali no telão. Amém? Glória a Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. 4.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. 12. Torna a dar a alegria da tua salvação, e sustente com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó meu Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. 16. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 18. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Enquanto os irmãos preparam para adorar o Senhor, vamos fazer mais uma oração. Amém? Glória a Deus. Querido Deus Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos mais uma vez te louvar, te exaltar e te glorificar por mais esta rica oportunidade que tu nos concede de nós estarmos na tua casa. Obrigado, meu Deus, pelos teus filhos que já chegaram e também aqueles que estão a caminho. Te pedimos também pelos aqueles que estão enfermos. Visita agora, Senhor, repreende as enfermidades. E também abençoa aqueles que estão trabalhando, livra do acidente de trabalho, Senhor. Pai, receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Toma, meu Deus, o primeiro lugar deste culto. Toma o primeiro lugar das nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Em pé como estamos, vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como nós acabamos de ler, Deus se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada quando a gente chega na sua presença com vontade de agradar ao Senhor. Que a nossa canção, que a nossa voz, que o nosso espírito, que o nosso ser alcance, Senhor, os teus ouvidos essa noite. Oh, Pai, mostra a tua presença, Senhor. Iremos te adorar até sentirmos a tua glória, Senhor. Não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Que não seja só mais um culto, que não seja, Senhor, só mais um momento religioso, mas que sintamos, Senhor, a tua glória. Ó, Senhor, perdoa das nossas falhas, como acabamos de ler, Senhor. Só o Senhor é Deus. Adorar, adorar, adorar e não se conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não se conformar. Adorar.
Senhor. Não deixa que seja só mais um culto, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a sinceridade que damos nos nossos lábios. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Vai cantar, Zé. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. 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 Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. 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 Oh, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem Te adora, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tá falhando a bateria. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me
Deus sabe o sacrifício que você fez para chegar aqui nessa noite. Porque você é um verdadeiro adorador. Aleluia. Deus recebe a tua adoração. Deus se agrada quando você abre a boca com felicidade. Apesar das circunstâncias, usa toda a sua força, todo o seu sentimento, todo o seu ser para dizer que Ele é o único e verdadeiro Deus. Oh, aleluia. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adoro. Estou bem desconcentrado por causa da bateria aqui. Que faltou mais. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adoro. Se eu vencer, se eu perder, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. A voz de quem te adora, Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda esse Deus Todo-Poderoso. Ele é... Glória a Deus. Toma o seu assento, meus irmãos. Vamos, neste momento, ouvir o cantor Ivanildo Silva adorar o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
difícil. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. O que aconteceu? Você mudou demais. Já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei já não os vejo mais. Você os desprezou e como um vaso encostado ficou. Mas ainda eu te quero. Ó vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. Mas se ainda estás sujo num canto desprezado, vem que eu te limpo. Quero que sejas usado. O que aconteceu? Você mudou demais. Já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei já não os vejo mais. Você o desprezou e como um vaso encostado ficou. Mas ainda eu te quero. Aleluia. Ó vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. Mas se pra nada presta, e até falei que não tens mais jeito, te quebro e te refaço, pois quem é o barro diante do oleiro? Te quebro e te refaço, pois quem é o barro diante do
oleiro. Leva nada de casa. Lembrar de um grande amigo da gente, o Abi sabe de quem eu estou falando, não é fácil. Ele me deu essa canção lá em Garanhuns, na casa do Genaro. Ele disse: maninho, grava isso, é sua cara. Pode gravar sem medo. Sempre vai falar com alguém. Um mês depois ele faleceu num acidente. E disse na saída: se não encontrarmos aqui, nos veremos na glória. Foi assim, filha? E era um amigo e irmão, que aquilo ali não existe. Falar em realidade é difícil. Em 1 milhão você encontra um que você olha para ele assim e fala: somos iguais. Pai do céu, me ajude a levar minha cruz, a viver neste mundo imundo e mostrar para esse mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mais que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil aprender a viver. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir-te agora, me ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoa embora eu não mereça. Dá-me forças para erguer a cabeça. Eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara, me sustenta e me prepara para quando teu filho Jesus voltar. Pai do céu, me ajude a levar minha cruz, a viver neste mundo imundo e mostrar para esse mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mais que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É
difícil aprender a viver. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir-te agora, me ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoa embora eu não mereça, me forças pra erguer a cabeça. Eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara, me sustenta e me prepara pra quando teu filho Jesus voltar. Pra quando teu filho Jesus voltar. Pra quando teu filho Jesus voltar. Aleluia. Glória a Deus. Moabe foi longe, né, Moabe? Moabe e a Cidélia cantaram muito com esse irmão. Eu lembro que naquela noite ele passou lá em casa. A gente deu um abraço nele. Ele ia cantar no interior. É onde? Ceará, né? E na estrada ele faleceu, um acidente de carro. Quando ele ia em Garanhuns, sempre a gente estava junto. Mas ele partiu com o Senhor. E deixou um legado. Não é? Mas a gente fica feliz, irmão, porque a gente tem boas recordações dele. Mas ele deixou um filho. Ele deixou Hermos Augusto. E o sonho de Moabe um dia é trazer ele aqui. E ele vem. Nós vamos trazer Emerson aqui em nome de Jesus. Canta muito parecido com o pai. Não é? Glória a Deus. Tirou lágrimas dos meus olhos agora. Vamos, neste momento, ouvir a palavra de Deus. Pastor Tiago, vem aqui orar pelo pastor Miguel. Amém. Deus tem uma palavra nesta noite. O Senhor já falou através dos hinos. Mas Deus tem mais alguma coisa para nós nesta noite. Amém. Fiquemos de pés, amados. Vamos orar pelo pastor Miguel, porque o Senhor ainda vai falar com a gente nesta noite. Senhor, eis aqui o teu servo, ungido teu, Senhor, que nesta noite será usado como tua voz, como canal de bênção para esta igreja. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia, a iluminação do teu Espírito Santo sobre ele, que ele possa expor a tua palavra com ousadia, com fidelidade, com graça, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada. Fala, Senhor, porque nós te ouvimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar todos. Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele tem nos dado. Aleluia. Dia de vitória. Eu sei que cada um teve o seu embate, a sua luta, mas glória a Deus, porque vencemos mais um dia, estamos aqui agradecendo a bondade e a misericórdia infinita desse Deus tão amoroso, tão bondoso, que é o nosso Pai Celeste. Amém? Eu quero convidá-los para que você possa abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 12, é um texto bastante conhecido, sem chance de errar, é o primeiro livro da Bíblia. É uma passagem que todos conhecem, como estamos falando sobre as doutrinas da fé cristã, por que não também falarmos da própria fé, né? E de um homem que recebeu o título de pai da fé, né?
talvez aonde se iniciou tudo, começou tudo, obviamente dentro de um projeto grandioso de Deus, né, ao chamar este homem por nome Abraão. Né? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: certo dia Deus eterno disse a Abraão, ou Abrão, o nome dele ainda não tinha sido mudado: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Futuro, Deus não mostrou a terra, Deus ainda iria mostrar. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, uma promessa de Deus. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso. Né? Mas outra promessa: e você será uma bênção para os outros. Glória a Deus. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos do mundo serão abençoados. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como Deus eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Só errou nisso, mas vamos lá. Aleluia, glória a Deus. O pastor Tiago já orou, já lemos os textos sagrados, e como eu disse, nós queremos falar sobre Abraão, intitulado Pai da Fé. As 3 maiores religiões do mundo reconhecem esse homem. O cristianismo, com toda a sua variedade de pensamentos e nomes que se dão às denominações, como o islamismo e como o judaísmo, todos reconhecem Abraão como um grande ícone do Antigo Testamento. Obviamente, até chegar a Abraão, muita história na Bíblia se passou. Nós temos o livro de Gênesis, que é o livro da criação, do começo, da onde tudo se originou, escrito por Moisés, e ele escreveu não porque ele estava no início da criação, mas porque ele recebeu de Deus a revelação, e escreveu. E Deus chama este homem. A caminhada cristã, ela é baseada na fé. Na fé em quê? Ou em quem? Na fé em Jesus. Na fé no projeto de Deus. Na fé em Deus, o Criador de todas as coisas. O Criador, o arquiteto, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Quando você levantou a sua mão, quando você se decidiu a Cristo, isso foi um ato de fé, acreditando na palavra pregada, acreditando naquilo que saiu do altar, acreditando que Deus, na sua soberania, mandou o seu Filho para resgatar todos aqueles que estavam distantes. Quando você reconhece o sacrifício de Jesus, quando você reconhece Cristo como o teu Senhor, isso é um ato de fé. E aí, isso credibiliza, isso conta diante de Deus. Note que Abraão recebeu os créditos, só depois que ele obedeceu. Ele poderia ter ouvido a proposta de Deus, mas poderia ter permanecido até Deus mostrar o local. Mas o texto sagrado indica que Abraão, ele saiu imediatamente em obediência a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que isso foi creditado, Deus creditou, Deus elevou Abraão pelo seu ato de fé, pelo seu ato de coragem, por não desconfiar da palavra de Deus. E aí o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele registra o nome de Abraão dentro da galeria dos heróis da fé. Então, fé é essencial para a sua caminhada com Deus.
para a sua caminhada ao lado de Deus. Deus faz algumas promessas a Abraão, e eu quero chamar a sua atenção, porque Deus ele não trabalha como um homem pensa ou como um homem quer, e nem no tempo do homem, como todos nós estamos cansados de saber. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento, Deus tem a sua hora. O tempo de Deus é diferente. A primeira vez que Abraão ouve essa voz, a voz que fez o seu corpo tremer, o seu coração sacudir, a voz que encantou a sua vida, ele tinha 75 anos de idade. E o texto sagrado diz que Abraão ele estava dentro da casa do seu pai, por nome Terá. O seu pai era politeísta, vivia em uma cultura politeísta, vários deuses. A crença judaica, eles acreditam que Abraão, né, ou Abrão aqui ainda, porque o seu nome não foi mudado, vai ser mudado só mais capítulos posteriores. Abraão, ele vivia nessa cultura politeísta, ele cuidava dos deuses, ou supostos deuses, do seu pai, mas, de repente, ele ouve uma voz que não é a voz dos deuses que ele cuidava, é a voz de um Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala, que tem ouvido e escuta, que tem mãos e abençoa. E, repito, essa voz, ela toca no coração, ela traz serenidade, ela traz verdade. Ele crê em um Deus que é poderoso, e ele sai. Agora, interessante que Deus, nessa caminhada que o Senhor propôs a Abraão, ele não mostrou a cidade, mas, posteriormente, o texto sagrado, ele diz que a cidade era a cidade de Canaã, né, aonde Deus iria levá-lo, aonde Deus queria implantar o seu povo, o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Israel. E quem eram os descendentes ou as pessoas que habitavam em Canaã? Eram os descendentes de Cã, filho de Noé. Cã foi o filho amaldiçoado. Todos lembram que depois do dilúvio, quando as águas do dilúvio secaram, Noé desce da arca, e ali ele sai com a sua família. Passam-se os dias, ele planta uma vinha, e o texto diz que ele tomou tanto vinho que perdeu a sua consciência, né? E acabou se despindo, tirando a sua roupa. O seu filho Cã viu e chamou os irmãos, né? Aqui é uma discussão o porquê isso aconteceu, não vou entrar no mérito agora, mas quando os irmãos de Cã, que é Sem e Jafé, viram o seu pai, eles trouxeram uma coberta, um agasalho, uma capa, e de costa foram em direção ao seu pai e cobriram a sua nudez. Quando Noé despertou do seu vinho, está assim no texto sagrado, e soube do que aconteceu, então ele abençoa Sem, abençoa Jafé e amaldiçoa a descendência de Cã, não Cã, mas a descendência. Então, é assim que Deus trabalha. Tempos depois, Deus chama um homem e faz desse homem uma grande nação, mas este homem, ele partiu em direção a uma tribo, a um povo que era amaldiçoado. Deus trabalha assim, levando luz para as trevas. Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus, mas se queremos trabalhar para Deus, precisamos entender que somos luz, e Deus conta conosco para levar esta luz que temos, que é Cristo, para as trevas, para as regiões aonde as trevas dominam, para que haja luz lá também. Eu lembro de um testemunho muito antigo de um homem que ele
novo convertido, e vocês sabem que novo convertido, ele sempre, né, está disposto a tudo, é fervoroso, chamou para a vigília, ele está junto, chamou para a oração das 6 da manhã, ele está colado. É aquele amor que nós não deveríamos perder jamais, tá? E esse novo convertido, evangelizando com um grupo de irmãos em uma praça, né, de São Paulo, ele viu uma rua muito escura e viu uma movimentação naquela rua. Ele se distanciou do seu grupo de evangelismo com alguns folhetos e a Bíblia na mão e foi em direção àquela rua, e quando chegou lá ele se deparou com uma suposta mulher que começou a falar, e ele começou a falar da palavra de Deus, e aquela pessoa ali disse: olha, saia daqui, este não é o lugar para que a Bíblia esteja, aqui não é o lugar onde você tem que trazer esta palavra. Ele disse: não, pelo contrário, eu tenho que trazer esta palavra. Ele estava sendo luz em meio às trevas, e é assim que Deus trabalha. E ele foi falando, e de repente aquela pessoa disse assim: você não me conhece, você está dizendo tudo isso, que Deus me ama, que Deus se interessa por mim, que Deus tem um plano na minha vida, mas é porque você não me conhece. Mas eu não sou nada disso que você está pensando. Eu quero lhe dizer que pela manhã eu me visto como homem, eu sou como homem, eu trabalho em uma função de homem, eu tenho os mesmos desejos de um homem, mas quando chega o cair da tarde, eu começo a pensar, a pessoa falando como mulher, eu me visto como mulher, e tenho os desejos que a mulher tem, e eu acabo vindo para esse submundo, para esta vida de horror, de trevas. E aquele novo convertido, ele colocou a mão na cabeça daquela pessoa e disse assim: eu vou orar por você agora. A pessoa permitiu, quando colocou a mão e orou, caiu endemoniado, e de repente, vocês sabem que este grupo ele é muito unido, e quando os seus amigos viram, né, o cidadão lá no chão caído, começaram a gritar pelo nome que era conhecido naquela região ali, naquele local, de Fabíola. E aquele homem se levantou e disse assim: eu não sou Fabíola, coisa nenhuma, e foi arrancando a peruca, foi tirando aquela roupa e disse: meu nome é Carlos, e eu não pertenço mais a essa vida, porque eu fui resgatado por Jesus agora. Isso gerou uma confusão naquele lugar, os irmãos começaram a ver de longe, correram para ajudar, mas o final da história é que Deus tirou a luz de um lugar para levar para um local e para uma pessoa que não tinha luz. Deus, ele trabalha assim. Então, Deus é o Deus de justiça. Ele viu os descendentes de Cã amaldiçoado, e Deus agora leva Abraão para esta região, para abençoar, para dar esta terra ao povo hebreu, que posteriormente se tornou o povo judeu. Abraão sai e Deus faz algumas promessas nessa trajetória, nessa caminhada de Abraão, como todos vocês conhecem. E quando Deus chama, Deus é o Deus de aliança. Já ouvimos muito sobre aliança aqui, né? Mensagens belíssimas, mas Deus faz uma aliança com Abraão, como Deus fez uma aliança conosco, tá? Quando você passa a caminhar com Deus por meio da fé, e você começa a viver, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, tá? É uma fé racional, tá? É uma fé sobrenatural, é uma fé, né, que move a sua vida, a sua confiança em Deus, mas é algo que muitas pessoas não entendem, né? Às vezes você está em uma luta travada, às vezes você está vivendo momentos tensos na sua vida, e às vezes você está até pregando, como algumas vezes eu já ministrei sobre vitória, mas estou precisando viver uma vitória na minha vida. Quantos pastores aqui, até o nosso pastor Messias, pastor Tiago e todos que passaram por aqui, em algum momento da sua vida pregaram sobre vitória e estava precisando receber uma vitória. O que é isso? É fé, é a confiança de que Deus vai resolver a situação. Então, fé é isso, é caminhar com Deus, e nessa caminhada, nessa proposta, Deus faz uma aliança, porque Deus é o Deus de aliança, né? A primeira aliança que Deus fez na Bíblia, né, Ele selou com um sinal, que foi o arco-íris.
ele disse que não destruiria mais a terra com água, então ele faz essa aliança e ele deixa essa aliança visível aos olhos humanos, para que todos vejam a aliança que ele fez. A segunda aliança que ele fez foi a aliança da circuncisão, uma aliança na carne. A carne foi marcada. A criança, quando completava o 8º dia de vida, a criança hebreia, ela era circuncidada, tá? Então, essa foi a aliança na carne. E a terceira e última aliança que Deus faz é a aliança por meio do Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados, que é o penhor. Então, nós temos uma aliança visível no céu, na natureza, uma aliança na carne, que é a circuncisão, e uma aliança no Espírito, que é o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo morando na nossa vida. E Deus é um Deus que não quebra alianças. Deus não quebra alianças. Você pode até, em algum momento, quebrar essa aliança ou fazer algo, né, que ofenda este compromisso, né, mas Deus, ele não quebra aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança, Deus também marcou a aliança que ele fez com Abraão. Como? Quando Deus trocou o nome dele, de Abrão para Abraão. No inglês, né, ele fica mais próximo do original, ele recebe o H, tá, que representa o nome de Deus, o Yahvé. Quem não lembra aqui, talvez já mudou isso, eu não sei, mas antigamente, quando se casava, a mulher, ela recebia o nome do marido, ela perdia o nome e entrava o nome do marido, ou seja, isso faz parte da aliança, está selada agora, né, você é chamada pelo meu nome, pelo nome do marido, aliança. Deus fez isso, Deus colocou-se no meio do nome de Abraão, selando este pacto e esta proposta. Quando você aceitou a Cristo, Deus selou com uma aliança poderosíssima, que é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E muitas vezes a gente não sabe, ou não percebe, ou não entende, porque estamos vivendo uma geração mais do oba-oba, né, do que uma geração comprometida, bereana, com a palavra de Deus. Tem muita gente que vem na igreja, né, só para sentir um arrepio, ou para rodar, ou para fazer algum tipo de movimento, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o espiritual, tá? Porque o mover do Espírito é muito além do que isso, é muito além do que rodar, é muito além do que cair pelo chão. O mover do Espírito, ele promove mudança de vida, mudança de caráter, ele lhe dá força para resistir às obras da carne, à pornografia, à mentira, à inveja, à soberba. Então, é muito mais do que isso. Então, essa geração de hoje está alheia à palavra de Deus, só querendo sentir, querem participar de uma aula de coach no culto, porque os cultos hoje, eles têm, não aqui, graças a Deus, aqui tem palavra, mas na grande maioria, não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre salvação, mas você tem verdadeiras aulas de coach, né, como lidar com essa situação, e tem muita gente indo para a igreja para estar assistindo essas aulas de coach, e aí fica alheia às propostas de Deus, o que Deus tem para você, o mundo espiritual, o exército de Deus que está à sua disposição. Queridos, quando Davi, ele foi enfrentar Golias, Davi, ele foi confiante no nome do Senhor dos Exércitos, não foi na sua funda, não foi na sua arma, porque ele sabia, tá, que seria impossível, assim como das outras vezes que ele venceu o urso e o leão, ele sabia que ele venceu pela força do Senhor, pela aliança que ele tinha com Deus, e porque ele tinha acesso ao exército de Deus, por meio dessa aliança. É tanto que ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é tu incircunciso? Ou seja, a aliança de Deus não está contigo, a aliança de Deus está comigo. Isso está no bojo da fé. Domingo passado eu disse, né, dei uma palhinha na escola dominical, e falando justamente sobre essa questão
dessa consciência que os judeus têm dessa aliança, que na guerra dos 6 dias, vencida pelo povo de Israel contra os árabes, né, que deu a Israel a vitória e se tornou um país, em 1960, o relato diz que o general perguntou aos 7.000 soldados árabes: como vocês conseguiram perder para 600 homens? Eles disseram, um dos soldados levantou e disse: olha, nós não tínhamos como vencer essa batalha. Isso está escrito na história. Nós não temos como vencer essa batalha. Eram homens com mais de 3 metros de altura, vestidos de branco, com uma espada de fogo que estava decepando a cabeça dos nossos soldados. Nós não tínhamos condições e fugimos. Por quê? Porque Deus é o Deus de aliança. Deus, quando fala aqui, Ele cumpre aqui. Quando Deus fala aqui, Ele vai cumprir aqui. Agora é no tempo dEle, e nessa caminhada, Ele vai nos ensinar a caminhar com Ele, como Ele fez com Abraão. Então, Abraão ouve a proposta, aceita a proposta, sai em uma direção que ele não sabia, porque Deus não tinha mostrado para onde ele deveria ir. O texto diz que Deus disse assim: vai para uma terra que eu haverei. Deus não estava mostrando. Quantas vezes queremos segurança? Quantas vezes queremos que Deus nos dê segurança? Senhor, eu vou, mas qual é a garantia? Senhor, eu vou, mas o que é que eu vou ganhar? Quando Jesus ressuscitou e encontrou com os discípulos, Jesus perguntou para ele: porventura lhe faltou alguma coisa? Vocês têm alparcas, que é sandálias, capa, alforge, vocês têm tudo. Faltou alguma coisa durante esses 3 anos que eu caminhei, ou que vocês caminharam comigo? E não faltou nada para eles. Então precisamos entender que Deus não dá garantias palpáveis. Quando Deus nos chama para uma obra, quando Deus te chama para uma obra, você precisa entender que você vai caminhar ou vai ter que caminhar por fé. Porque Deus, Ele não mostra tudo, porque com certeza não teríamos condições de suportar antecipadamente. Deus um dia chamou um jovem chamado José e deu alguns sonhos bonitos. O sol e a lua e as estrelas se prostraram diante dele. Depois veio os feixes, né, que se prostraram também. E aí na hora da mesa, onde o seu pai e os seus irmãos estavam reunidos, eles disseram, o seu pai disse assim: quer dizer que nós vamos te servir, né? E uma coisa bonita, bacana, mas Deus não mostrou a trajetória, né? Deus mostrou o mapa, mas o mapa não dá para mostrar qual a profundidade daquele rio, qual é a altura da montanha que você tem que subir, qual o tamanho do despenhadeiro que você tem que passar, porque com certeza que se Deus te revelasse tudo, você não teria coragem de enfrentar. José ali ouve aquilo e aí começa a trajetória de José, que todos conhecem. Fé. E aí, diga-se de passagem, muitos ficam presos na coroação de José como governador do Egito, né? E a geração da prosperidade, né, diz que você vai virar governador, você vai ser governador, mas a proposta de Deus final não era ele virar governador, mas sim poupar o seu povo. Não era dele se tornar uma bênção, mas ele se tornar um abençoador. Essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida. Deus, Ele quer te abençoar e vai te abençoar, mas para que você se torne um abençoador. José precisava estar no cargo ao qual ele ocupou para poupar a família toda dele e a família não morrer de fome. Esse foi o objetivo final da proposta de Deus. E
ainda teve que liberar o perdão, né, para toda a sua família. Então, caminhar com Deus, né, é extraordinário, porque passamos perrengues, como diz no Nordeste, passamos, né, por aflições, mas de repente Deus abre uma porta, de repente Deus faz algo extraordinário, de repente Deus opera um milagre, e você disse: Senhor, eu sobrevivi, eu passei, eu fui abençoado, Senhor, eu estou aqui, eu estou vivo, né? Então, Abraão sai, precisamos obedecer a Deus, e você obedece por meio da fé. Abraão saiu, a trajetória não foi fácil, mas em todos os lugares, com exceção de um, Abraão ergueu altares para Deus. Aonde ele chegava, você precisa erguer altares para o Senhor. Aonde você chegar, você precisa transformar aquele lugar em um local de adoração, de culto. Você chegou, Senhor, eu cheguei aqui, o Senhor está comigo, entra neste lugar, me guarda neste lugar, toma a sua direção, me esconde. Senhor, aqui eu quero ser um canal de bênção, Senhor, aqui eu quero ser a sua testemunha fiel. Senhor, é aqui neste lugar aonde as pessoas irão ver o meu testemunho e verão que existe um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus que é da minha vida. Erga altares aonde você chega. O único lugar que Abraão não ergueu altar foi no Egito, e aonde ele teve grandes problemas. Então, meu querido, entenda isso. Trajetória, a sua trajetória é uma trajetória de fé, a sua trajetória é uma trajetória de confiança em Deus. Deus, nessa trajetória, ele faz algumas promessas. Quem se lembra das promessas que Deus fez a Abraão? Vou engrandecer o teu nome, você será próspero, terá servos e servas, e a sua descendência será muito numerosa. Glória a Deus. Incondicional a estas promessas, Abraão precisava tomar uma decisão, sair. Toda promessa, ela é condicional. Se ouvires a minha voz e obedecer, ou a condição, comereis o melhor desta terra. Então, as promessas de Deus são condicional, tá? Com exceção da promessa de salvação, que você crer no Senhor Jesus, e aí a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, tá? Mas por meio da graça. Então, todas as outras promessas são condicionais à sua obediência. Ok, ele ouviu, o que é que ele fez? Ele saiu, conforme o Senhor lhe ordenou. Sai da casa da sua parentela, o local onde ele estava, o local onde ele tinha segurança, o local onde ele cresceu, o local onde ele conhecia. Deus geralmente vai tirar você do seu ponto de estabilidade. Geralmente Deus vai mexer com você. Quem não lembra de Jonas, quando foi em direção contrária à proposta de Deus e entrou naquele navio, e aí tem um pregador que disse que a passagem estava mais barata, de promoção, e ele pagou em 10 vezes sem juros. É brincadeira, meus irmãos, mas ele foi na direção contrária a Tarsis, e lá houve aquela tempestade, descobriram que ele era o peso morto do navio, é o que estava trazendo o problema, e aonde ele estava bem demais, porque apesar de estar no mar, mas ele tinha a segurança do navio, de pisar firme, e aí Deus disse assim: joga esse cidadão no mar, rapaz, aonde ele não tem firmeza, onde ele não vai achar nada para se segurar, porque aqui é ele e eu, tá? Nessa situação, e jogaram Jonas no mar, e aquele grande peixe engoliu. Tudo é, obviamente, projeto de Deus, porque os ninivitas deram crédito à pregação de Jonas também, porque viram, os pescadores viram ele saindo do mar, e os ninivitas cultuavam a deuses das águas,
Então, quando viram Jonas sair do mar, facilitou a mensagem, né, de Jonas, tá? E ali Deus tira, mas o que eu quero deixar claro aqui é que geralmente Deus faz a proposta, mas Deus vai nos desestabilizar, vai nos tirar, tá, da zona de segurança que temos. Abraão sai, para de confiar na família, para de confiar no pai, para de confiar naquilo que você tem, vai sair sem nada. Eu serei o teu sustento, eu serei o teu ajudador, eu serei a tua providência, eu serei o teu socorro, eu serei a sua vitória, eu serei o seu alívio, eu serei contigo. Glória a Deus. Deus faz assim, Ele sai, tira, geralmente nos tira da zona do conforto. Quando Moisés, lá no Êxodo capítulo 3, ouviu a voz de Deus naquela sarça que ardia e não se consumia, e Deus se identificou para ele, dizendo assim: Moisés, eu sou o que sou, porque Moisés fez uma pergunta a Deus: Senhor, quando eu chegar lá, eles vão me perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? E aí Deus diz assim: eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o teu socorro, a tua provisão, aquilo que você necessitar, eu serei na sua vida, eu serei para o povo. Então, Deus é aquele que quer que a sua confiança não esteja nos seus bens financeiros, no seu poder aquisitivo, no dólar que está guardado lá no banco. Tem uns que guardam em casa, pastor, naquele cofre, tá? Mas Deus, Ele quer que a sua confiança esteja nele. Sua confiança tem que estar no Senhor. Ele só cometeu um erro, Abraão, né? Deus queria que ele saísse, só ele e a família, esposa. Ele levou o sobrinho, lá na frente deu problema. Mas a bênção estava com Abraão. A promessa estava com Abraão. Que interessante. Quando a bênção está contigo, irmãos, precisamos entender que a fonte da bênção e da maldição é Deus, é Ele. Não adianta abençoar aquilo que Deus amaldiçoou, não vai dar resultado. Não adianta amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, não vai surgir efeito. Quem não lembra de Balaão, que foi pago para amaldiçoar o povo, e quando abria a boca saía a bênção? Quem não lembra? Né? Então, a gente tem que parar com esse negócio de superstição. Se inventaram aí a quebra de maldição, né? A campanha para quebrar a maldição hereditária, e aí um monte de crente que não conhece Bíblia, que não tem Bíblia, assustado, né? Meu Deus, e agora? Com medo. Irmãos, podem pegar o seu nome, colocar na boca do sapo, enterrar no chão, pode fazer o que quiser. Aquele que Deus abençoou, está abençoado, ninguém pode revogar aquilo que Deus abençoou, e também ninguém pode abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Então a fonte da maldição e da bênção é o próprio Deus. Quem não lembra daquele cidadão que estava amaldiçoando a Davi, estava amaldiçoando Simeia, não é o nome? Parece que Simeia estava amaldiçoando, e aí os valentes de Davi quiseram pegar ele, vamos decepar, não. Deus transformará a maldição deste dia em bênção. Davi sabia em quem ele confiava. Porque eu estou te dizendo isso? Porque chegou um momento em que o relacionamento entre Abraão e o seu sobrinho, né, ficou difícil. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, e foi aquela confusão toda. Aí Abraão chegou e disse assim: sabe de uma coisa? Escolhe aí para onde você quer ir. Ló, carnal, viu as campinas verdejantes, disse assim: eu vou é para lá, não tem problema, para o lado que você escolher eu vou para o outro. A bênção está comigo, a aliança está comigo, a promessa está comigo, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso, aleluia. Ele transforma, é o único que pode transformar bênçãos em maldição e maldição em bênçãos. Então Abraão saiu por outro lado e Deus abençoou. Aí Deus engrandeceu o nome de Abraão, deu um nome,
deu um nome, todos conheciam agora quem era o patriarca Abraão. Queridos, Deus nos tira do anonimato, Deus sopra o seu nome, Deus é aquele que leva o seu nome. Agora precisamos entender que quem faz isso é Deus, quem faz isso é Deus, e a gente nunca pode esquecer de onde Deus nos tirou, de quem éramos, porque tem uns que vira estrela, pastor, vira estrela e aí não cumprimenta mais, termina a pregação, ele quer sair pela porta do fundo da igreja para não ser incomodado, né? E coisa desse tipo virou, né, atração gospel, virou estrela. Então, precisamos entender que é Deus quem leva o nosso nome. Abraão se tornou conhecido, depois Deus fez esse homem prosperar, deu servos e servas, mas tinha algo que, sabe, Abraão queria. Aonde está a promessa dos herdeiros? O Senhor disse, olha para as estrelas, olha para as areias da praia, as estrelas representando a descendência hebreia, o povo hebreu, o povo judeu, a areia representando os filhos na fé por meio de Abraão, os gentios que passariam a crer em Cristo, em Jesus. Olha, e aquilo mexeu, porque, sabe, e aí a Bíblia diz, lá pelo capítulo 20, 21 de Gênesis, que depois de Sara ter dado uma proposta escandalosa, e Abraão caiu dentro, quando ofereceu a escrava egípcia, Agar. Isso é, quando nós não queremos esperar as promessas de Deus se cumprirem, queremos dar o nosso jeito, né? Aí a gente causa uma confusão terrível, e aí Deus, mais uma vez, tem que vir de lá e desatar esse bolo, né? E nos ajudar, porque um dia Sara chegou para Abraão e disse assim, olha, tem aqui a escrava egípcia, se deita com ela e tem um filho. E Abraão não perdeu tempo, foi lá e aí de repente Deus cumpriu a promessa, né? Deus vem, Abraão está do lado de fora da tenda, Gênesis a partir do capítulo 20, do lado de fora da tenda, e eu acho lindo a Bíblia, porque nós não podemos ler a Bíblia como ler qualquer livro, correndo. Se atenha aos detalhes, viaje naquele momento, perceba aquele momento, faça uma reflexão. Imagina só, a hora mais quente do dia, em um deserto, Abraão está do lado de fora da tenda. A tenda era feita de pelo de animais, de couro de animais, tinha todo um sistema de refrigeração dentro da tenda. O que Abraão estava fazendo do lado de fora? Sara estava dentro da tenda tinha água, dentro da tenda tinha comida, dentro da tenda tinha sombra, dentro da tenda não estava quente, mas o texto sagrado diz que Abraão estava do lado de fora da tenda, sendo a hora mais quente do dia. Imagina só, reflita um pouco, como é que estava Abraão? Talvez de cabeça baixa, sentado, refletindo sobre a vida, refletindo que estava quase chegando aos 100 anos, e não tinha filhos, que Sara havia envelhecido, que Sara já não, além de ter o problema de ser estéril, né? E aí, diga-se de passagem, as mulheres sofriam mais, porque naquela época não é como hoje, não tem os exames para saber se é a mulher ou se é o homem, porque às vezes é o homem, né? E aí a pobre da mulher ficava lá sendo culpada o tempo todo, quando era o homem que não. Então, mas isso deixa de lado, estava lá, já envelhecendo, 25 anos se passaram, a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. E agora, Senhor, de repente ele vê 3 homens vindo em sua direção, e ele identificou rapidamente ali uma teofania, representação também da Trindade, né? E ali Abraão corre,
e ali ele entra na tenda, pede para Sara preparar o bolo, ele vai pegar o leite, tem a oferta de Sara, tem a oferta dele, que é o leite, vem os escravos com a água, né, para lavar as mãos, a oferta dos escravos, mas cadê a oferta do descendente, da posteridade? Não tinha. Aí Deus disse assim: daqui 1 ano eu voltarei e você terá a oferta do herdeiro para me dar. E aí, queridos, a Bíblia diz que 1 ano depois Deus dá Isaque. O menino começa a crescer. Sara agora entra em uma discussão com a escrava, pede para Abraão resolver a situação, agora é ele que tem que resolver, ela cria o problema e quem tem que resolver é ele, e aí ele tem que despedir Agar, e aí ele despede Agar e dá a Agar um bocado de pão e água, e o texto sagrado diz que Agar saiu errante pelo deserto, mas Deus é o Deus de aliança. Deus tinha uma aliança com Ismael, era descendente. Aí o texto diz que Agar colocou a criança ao longe e se distanciou para chorar a morte do menino, porque o pão e a água já havia acabado. Se o pão e a água já havia acabado para a criança, para ela já tinha acabado há mais tempo. Porque quem é mãe e pai aqui sabe que fica sem comer para dar de comer ao seu filho. Então já não tinha mais recurso. Quando os recursos humanos terminam, o recurso de Deus surge na nossa vida. Então Deus se revela para Agar, uma escrava egípcia, e diz: Agar, por que choras? Que pergunta de Deus! Deus é incrível. Deus faz umas perguntas assim meio que aos nossos olhos sem nexo, sem lógica, mas Ele sabe como iniciar, Ele sabe como atingir o nosso coração, Ele sabe como tocar em nossa vida. E aí o Senhor diz para ela, diz assim: abre os seus olhos, olha do lado, tem um poço. Deus deu um poço a Agar, aleluia, Deus deu a provisão que ela precisava. E, pastor, para que serve poço? Para que serve poço? Agar estava em pleno deserto, rota comercial, tanto homens como animais passavam por ali, tinham necessidade de água. Então o que é que eles iam fazer? Comprar, para pegar água ali, tinha que comprar. Só que essa mulher, eu quero abrir um parênteses aqui, ela é incrível, porque ela vê ali a oportunidade, mas ela também vê o perigo. Ela disse: eu sou mulher, sou solteira, o menino tinha 15, 17 a 21 anos, por aí assim. Então ela começou a ensinar o menino, porque o texto sagrado diz que o menino se tornou flecheiro. Como é que se torna flecheiro? Só ele e Agar, a mãe. E aqui eu abro um parênteses para nós que somos pais. É por isso que a Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas. Flecha você prepara, flecha você aponta, flecha tem que atingir um alvo, uma direção. Então prepare o seu filho, afie o seu filho, ensine o seu filho. Aí eu fico imaginando, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando essas coisas, ela ensinando o Ismael a atirar, e colocava o alvo e ele atirava com 10 metros de diferença. Está melhorando, mais um pouquinho para a esquerda, mais um pouquinho para a direita, e foi indo, e foi indo. De repente, estava lá um menino flecheiro. Agora, quem é que se meteu a besta para querer roubar a água dela? Estava lá, ela recebendo pela água e o menino lá com arco e flecha na mão. Não se mete com minha mãe não, porque senão vai dar problema. Então, crie o seu filho, ele é uma flecha. Coloque uma direção, um alvo, e guie o seu filho nessa direção. Houve um estudo há alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos. Eles fizeram essa experiência com 7 crianças, e começaram essa experiência. As crianças tinham 3 anos de idade, e todas as noites os pais, quando colocavam as crianças para dormir, começavam a dizer para essas crianças o que ela seria na vida. Uns disseram que seriam médicas, outros disseram que seriam engenheiros, outros arquitetos, e foram fazendo essa experiência até sair do college, até finalizar e entrar na faculdade.
Todas as crianças que passaram por essa experiência se tornaram aquilo que os pais estavam todas as noites falando aos ouvidos dela enquanto elas estavam dormindo. Afie, o seu filho é uma flecha, aponte a direção, aponte o alvo e ele chegará lá. Tem pais, tem avós aqui que podem fazer isso. Então, Agar sai, escrava egípcia, fica Abraão, e quando Abraão pensa que está tudo bem, já estou caminhando para o final, quando Abraão pensa que está tudo bem nessa caminhada de fé, de confiança, Deus Deus chama Abraão e diz assim: olha, eu quero um sacrifício, mas não é qualquer sacrifício, eu quero o seu filho, o seu único filho. Ora, Abraão tinha 2 filhos, mas Deus sabia que o filho da promessa, o filho do coração, o filho da aliança era Isaque. Eu quero que você sacrifique Isaque no monte que eu lhe mostrarei, que é o Monte Moriá. Imagina só, queridos, 25 anos esperando pela promessa, depois ele vê a promessa se concretizar, essa promessa cresce nos seus braços, chega uma fase da adolescência, juventude, e Deus diz assim: eu quero o teu filho. Como negar a Deus algo que veio dele, que ele deu? Abraão, com certeza, não falou nada a Sara, porque se falasse, Sara não ia deixar, mas ele prepara jumento, 2 dos seus servos, e ali representa Antigo e Novo Testamento, os servos, e parte em direção ao Monte Moriá. No meio do monte, ele diz para os seus servos: ficai aqui, eu e o menino subiremos, porque haveremos de adorar ao Senhor e voltaremos juntos. Irmãos, isso é fé, isso é confiança em Deus. Ele estava dizendo: eu vou sacrificar o meu filho, mas Deus vai ressuscitar e vai me dar ele de novo. Isso é fé. Quando está subindo o monte, ele ouve a pergunta que travou o seu coração. Eu me coloco na posição de pai, quando ele ouve, porque o menino sabia como era feito o sacrifício. Disse: meu pai, está aqui o cutelo, era a ferramenta para imolar o sacrifício, está aqui a lenha, o fogo, todo o preparativo, mas aonde está o holocausto? Aonde está o sacrifício? Aí Abraão diz: Deus provê, não proverá, Deus provê. Proverá está no futuro, Deus ainda vai, Deus é o Deus do já, Deus provê para si o sacrifício. Lá em cima ele prepara todo o utensílio, com certeza conversou e falou com Isaque, deve ter contado a história: eu esperei por você há 25 anos, Deus me deu você, e agora, nessa certa idade, Deus me pede você, eu não posso negar, hoje o sacrifício é você. E coloca aquela criança, eu fico imaginando um coração palpitando em cima daquele altar de sacrifício daquela criança, porque Abraão tinha confiança e sabia que Deus podia ressuscitar, mas Isaque não. Eu fico imaginando ali a cena: como assim o meu próprio pai me sacrificar? Como assim? E ali está também uma representação de Deus, o nosso Pai, sacrificando, dando por sacrifício a Jesus na cruz do Calvário. Quando Abraão levanta o cutelo, e o sacrifício aqui é diferente do sacrifício da época de Moisés, cutelo na época, o sacrifício, ele perfurava o animal e deixava o animal sangrar. No período de Abraão, o cutelo era uma ferramenta amolada grande, ele dava 7 passos para trás, que representam o número da perfeição de Deus, depois vinha em direção ao sacrifício e partia o sacrifício no meio. Quando ele levanta aquele cutelo, Deus brada e diz: Abraão, não faças mal ao menino, ao garoto, agora eu sei que temes a Deus. Que lindo isso. Aí
Deus mostra para ele o cordeiro amarrado pelos 2 chifres, também representando o Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, e ali ele sacrifica e desce juntos. Então, a trajetória com Deus é uma trajetória de confiança. De tudo que eu ministrei nessa noite, de tudo que eu falei, se você gravar apenas confiar é ter fé, é acreditar que Deus é poderoso. Deus é poderoso, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que não esteja ao meu alcance, mesmo que não esteja disponível, Deus é poderoso. A história deste homem nos mostra que Deus é poderoso, Deus é um Deus de aliança. Ele vai lhe ensinar a andar com Ele, Ele vai lhe ensinar a andar com Ele, e essa faculdade de Deus não fecha. Essa faculdade de Deus, tá? Você não recebe o diploma, porque assim, nós estamos aprendendo, até hoje eu estou aprendendo, mesmo sendo um pastor, tá? Servo, um obreiro, mas até hoje Deus está me ensinando a caminhar com Ele, até hoje eu vivo momentos na minha vida que eu preciso confiar em Deus, e essa faculdade não fecha, né? Você nunca se forma na faculdade de Deus, você sempre está aprendendo, você sempre está aprendendo. Então, se Deus mandar você sentar, nem olhe se tem cadeira, senta, né? Confia no Senhor, acredita no Senhor, tenha fé que Deus é poderoso para abrir a porta necessária, para dar o sustento necessário, para dar a provisão necessária. Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Imagine algo que não existe, você não consegue imaginar, sua mente não consegue raciocinar, né, em algo que não existe. O que é algo que não existe? Deus é poderoso para trazer à existência algo que não existe, simplesmente assim. Então, precisamos confiar no Senhor. Se você for com isso para casa hoje, fé, eu preciso de fé, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso confiar, e eu encerro lhe convidando a ficar em pé, e citando os Salmos, ou o Cântico de Abacuque, no capítulo 3 do livro que leva o seu nome, verso 17, quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, e ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do pasto, ainda que não haja gado nos currais, todavia, eu adorarei ao Deus da minha salvação. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Abacuque está dizendo, Israel inteiro pode falir, porque sem oliveira, sem figueira, sem vide, sem ovelha, sem gado, é falência, pastor. Israel inteira pode falir, mas mesmo assim, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo acreditando que o Senhor trará o recurso necessário. Eu continuo crendo que o Senhor enviará o socorro. Eu continuo crendo que o Senhor é a minha provisão. Eu continuo falando como salmista, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu continuo acreditando como o salmista Davi, ele disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é certa. O Senhor trará alegria, o Senhor fará o sol da justiça brilhar em meio às trevas da vida. O Senhor irá fazer brotar os raios do sol em uma vida de trevas. O Senhor é aquele que pode trazer o sustento, o socorro. Aleluia, glória a Deus. O salmista Davi, ele declarou dizendo, louvai ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, e a sua
sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor que fez os céus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor que fez os grandes luminares, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor que com mão forte e braço estendido livrou a Israel do meio dele, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando o salmista não achou mais palavras para descrever a grandeza de Deus, ele encerrou dizendo: louvai ao Senhor que dá mantimento a toda a carne, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. É o Senhor que traz o sustento para a vida, é o Senhor que traz o sustento para a vida. Pai, eu quero te louvar porque a tua palavra foi ministrada. Senhor, eu encerro nessa noite, Senhor, a minha participação, minha humilde participação, Pai eterno, agradecendo ao Senhor por esta palavra, porque eu fui ministrado. Pai eterno, eu preciso confiar em Ti. Ó Senhor, eu preciso, Senhor, confiar nas Tuas promessas, nas Tuas palavras. Senhor, eu preciso, Senhor, confiar, Pai eterno, nos Teus planos que são perfeitos. Da mesma forma, Senhor, eu oro e intercedo por cada irmão que está aqui. Quantas vezes, Senhor, pensamos em desistir, largar tudo e sair correndo, Pai. Senhor, o Senhor sabe que existem pessoas que se sentem assim. O Senhor sabe, ó Deus, que existem pessoas que estão aqui nesta noite, Teus filhos, que às vezes, Senhor, o desespero bate, a aflição, e a única vontade que vem, Senhor, é de largar tudo, Senhor, e sair correndo. Mas o Senhor nos dá força para continuar a caminhada. Essa força vem de Ti. Essa força vem de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta. O Senhor, ó Pai, que está nos sustentando dia após dia. É o Teu amor, Pai. É o Teu amor, Senhor. Então eu preciso, Senhor, confiar. Senhor, eu preciso confiar. E quando eu confio, Senhor, eu descanso em Teus braços. Quando eu confio, Senhor, eu me lanço aos Teus braços. Senhor, quando eu confio, Senhor, as preocupações desaparecem, porque eu sei que eu estou nos Teus braços, Pai, e o Senhor trará, Senhor, aquilo que eu necessito, aquilo que meu irmão necessita, aquilo que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Cante. Pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. cumprir. Aleluia. Eu sei que vai, Senhor. Eu sei que os Teus olhos Sempre atentos. Sempre atentos permanecem em mim. E os Teus ouvidos. E os Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Em todo tempo. Posso até chorar. Oh Deus. Mais alegria. Profetize. Urama candarava, suire candarava, andare candarás. Oh Pai, eu sinto a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder. nunca muda.
vai se cumprir, vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Sim, Senhor. Eu já li aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E eu gostaria que o cantor Ivanildo já preparasse mais um hino para estar adorando ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo também, no mesmo livro que o pastor Miguel ministrou nesta noite, livro do Gênesis, livro do começo. Amém? Capítulo de número 14, nós vamos estar falando deste mesmo homem chamado Abraão, ou Abrão. Capítulo 14, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém, querido? Nós não vamos comentar. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. Amém? Irmão Ivanildo, por favor, vai estar adorando ao Senhor. Eu quero orar por você nesta noite, você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta. Eu quero orar neste momento por você. Querido Deus Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, Pai, queremos te agradecer por esta linda palavra, Senhor, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de provisão, Senhor, que vem nesta noite ao nosso coração. E agora, meu Deus, eu oro pelos teus filhos que irão contribuir nesta noite com dízimos e oferta para a manutenção da tua casa. Abençoa os teus filhos, Senhor. Esta é a nossa oração e já te agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Glória a Deus. Eu aprendi a confiar no meu Senhor. Ele venceu e nele eu sou vencedor. De todo mal Jesus me libertou, porque aprendi a confiar no meu Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cabisbaixo, pensativo, ele vai. É normal o sentimento de um bom pai.
segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía mais o velho coração confiante na divina providência acontecer. Poderia ver em tempo então descer, vinda dos altos céus. Todavia, mais chegando a Moria, sua joia mais preciosa entregar em sacrifício para Deus. Vai, Abraão, vai, Abraão, pelas matas passarinhos a cantar, borboletas pelos campos revoar. Segue em frente para Isaque que seguia logo atrás. Tudo aquilo para ele era paz inocente. De repente o silêncio de Abraão foi quebrado por uma interrogação. Era um filho seu. Ó meu pai, a lenha, o fogo aqui está, e o cordeiro onde vamos encontrar? E Abraão lhe respondeu, cante comigo: Deus proverá. Deus proverá para você, para mim, para todos nós. Ao chegarem lá no Monte Moria, foi Isaque amarrado sobre o altar, preocupado. Como pode o meu pai dizer-me amar, se com suas próprias mãos vai me matar? Mas calado, e o coração do velho Abraão bateu forte ao levantar sua mão. De repente escutou: Abraão, não faças mal, bradou assim. Bem, agora conheço que temes a mim. E Abraão se alegrou, aleluia. Grande é Jeová, grande é Jeová. E a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem. Ele é ordeiro. Abraão agora olhando cheio de paz, avistou preso entre os matagais um cordeiro. Como disse Abraão, Senhor proveu. No lugar de Isaque um outro morreu, símbolo do Senhor Jesus, que mais tarde realmente veio aqui, entregou-se à morte por mim e por ti, aleluia.
crucificado em uma cruz pra me salvar, pra te salvar, mas ressuscitou e vivo está. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, esse hino fechou com chave de ouro, né, irmãos? Glória a Jesus. Queridos, eu quero apenas dar os avisos. Eu quero lembrar os irmãos que amanhã, às 14h, aqueles irmãos que fazem parte do musical, por favor, venha amanhã às 2h, que nós vamos ter o penúltimo ensaio, não é? É o penúltimo, né, Adriana? Que o último vai ser na sexta-feira. E domingo, às 10 da manhã, escola bíblica dominical, e às 11h, culto de louvor e adoração. Na próxima semana, nós só vamos ter um culto, vai ser o do sábado, amém? Nós não vamos ter culto sexta-feira, porque sexta-feira nós vamos estar aqui no último ensaio do musical de Natal. Também, amados, a partir de segunda-feira nós vamos preparar o cenário aqui, não é? Por isso nós vamos também ter esse cuidado. E aí só vamos ter culto quarta-feira. Então, não vamos ter culto da palavra na sexta-feira. E também no sábado, dia 14, às 19h, nós temos a primeira apresentação do musical de Páscoa, como tema Pequena Vila. Amém, irmãos? Falei Natal, Páscoa? Não, irmão. É porque eu já estou querendo chegar logo, mas... Amém? Musical de Natal, nós vamos ter como tema Pequena Vila. Já chegou, irmãos, por favor, está aqui, os convites já estão aqui já, por favor, vocês que estão aí, pegue pelo menos cada um 10, só temos 250, não é? Só ordenamos 250 para você entregar a um amigo, para no sábado ele estar aqui com você, e também no domingo, aquelas pessoas que não têm culto no domingo de manhã, amém? E você convide para estar no nosso musical de Páscoa, amém? Por favor, Adriana está com... Eu falei Páscoa. Natal. Musical de Natal. Amém, querido? Glória a Jesus. Amém, querido? Também, amados, nós vamos orar pela irmã Verônica. Eu soube que ela estava vindo para o culto e passou mal e teve que retornar para casa. Nós vamos estar orando por ela, para que o Senhor estenda as mãos e venha dar vitória à sua serva. Amém? Fiquemos de pés. Quantos foram abençoados com essa linda palavra nesta noite? Glória a Jesus. Amados, essa palavra é quem alegra o nosso coração, traz força para a gente, alimenta a nossa alma e dá para a gente caminhar mais algumas milhas, não é verdade, irmãos? Glória a Jesus. Há o mesmo Espírito Santo que está conosco aqui nesta noite, vai estar conosco no próximo domingo, se Jesus não voltar. E se Jesus voltar, não precisa ter mais culto, não precisa ter mais a cantata de Natal. Falei certo, né? Glória a Jesus, nós vamos estar nos céus, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Quero convidar o pastor Tiago para estar orando, agradecendo a Deus. Não esqueça de orar pela irmã Verônica, amém? Depois eu gostaria que a Adriana desse uma ligadinha para lá, para ver como é que está. Amém? Glória a Deus. Senhor, mais uma vez na Tua presença te louvamos, te agradecemos por Tua palavra, Senhor, ministrar aos nossos corações, que ela produza fé em nós, para que possamos continuar nesta jornada, crendo em Ti, confiando em Tuas promessas
reconhecendo a tua soberania e a tua grandeza sobre as nossas vidas. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor os visite e os cure para a glória do teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Acampa os teus anjos ao nosso redor e nos dá, Senhor, um fim de semana na tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, querido, que a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo vós. E a igreja do Senhor diz, a igreja vitoriosa diz, aquele que disse amém, aperta a mão do seu irmão, dê um abraço do seu irmão e diga, se Jesus não voltar, domingo a gente está aqui de volta em nome de Jesus. Mas se ele voltar, nós vamos estar com ele no céu. Deus abençoe.